Dois apontamentos, na verdade. O primeiro deles a responsabilidade dos conselhos sobre a liberação de recurso para entidade que não tem condição técnica. Nós vamos checar isso. Nós vamos checar. O conselho o conselho municipal, de qualquer segmento que seja, ele tem a responsabilidade de ver a condição técnica da entidade. A entidade tem condição de gerir esse dinheiro? É dinheiro público, gente. Não é dinheiro do conselheiro, não. Do membro do conselho, não. É dinheiro público. Eles têm a obrigação, está na lei, de verificar a capacidade técnica. Nós já interrogamos boa parte dos conselheiros, de membros do conselho da época que foi liberado. Nós já identificamos os conselheiros que aprovaram os dois projetos. Vamos chamá-los aqui novamente, já chamamos uma vez, novamente, com essas provas na mão, e perguntar como o senhor ou a senhora aprovou a liberação para uma entidade que nem computador tinha. Nós vamos verificar a responsabilidade. Nós vamos verificar. Nós vamos verificar o que diz respeito a essa aprovação. Se existe ou não responsabilidade, se existe ou não má fé, se existe ou não conhecimento, se existe ou não pressão política em torno da liberação desses recursos. Faltam poucos membros para serem ouvidos. Os que já foram ouvidos falaram que não. O que faltava era conhecimento. São pessoas da sociedade que foram chamadas para estar no conselho e disseram para nós que não. O que eu não tinha era conhecimento, qualificação para fazer essa avaliação. Sempre foi feito assim. Desde sempre. Sempre foi feito assim. Então, o que nós estamos tendo agora é um divisor de águas. Depois do ofício que nós fizemos com a Polícia Civil e o Ministério Público fez a Prefeitura para rever todos os processos de liberação de recursos. Primeira coisa. Segunda coisa, Miguel Júnior foi interrogado nessa investigação. Tá? Ele foi interrogado e a sua conduta também vai ser avaliada. Ele admitiu claramente que o objetivo dele nessa liberação simultânea de recursos nos seus períodos curtos, o que já saía claro para muitas pessoas, era mesmo de captação de apoio político. Agora a pergunta que eu vou fazer a vocês, e depois eu vou chegar à minha conclusão no relatório final, que a gente vai apresentar a vocês, obter esse apoio político por meio de recursos públicos é vantagem devida ou indevida? É fazer graça com o chapéu dos outros? Nós vamos chegar a essa conclusão no relatório final, tá certo? Eu vou colocar à disposição, o doutor Vitor Hugo tiver nenhuma ponderação, a Érica, o Giovanni, para poder responder as perguntas de vocês. Aí eu queria que cada um fizesse uma pergunta para a gente não monopolizar a palavra. Eu vou começar, mas depois a gente pode fazer outras, né? A gente vai girando. A minha pergunta é justamente essa. O senhor falou em sobrestar essas investigações. O que isso significa? Porque, na verdade, o senhor comprovadamente mostrou o desvio de 100 e poucos mil reais, enquanto foram liberados naquele período mais de 10 milhões só de uma vez. Né? Acredito que esse montante aí chegue até quase 20 milhões. Né? Então, como é que fica o restante desse recurso, o restante dessas apurações, o restante dessas entidades? Porque se uma entidade agia dessa maneira, parece uma prática comum, né? Então, daqui para frente, na verdade, como é que fica tudo isso? E outra coisa, o senhor disse também sobre a questão do envolvimento dos conselhos, né? Da falta de critério para essa liberação. E o critério do poder público para liberar esse recurso do fundo, inclusive, que ele tem simplesmente o papel de fazer o repasse. Vou responder as duas perguntas para você. A primeira pergunta eu já havia respondido no início. O sobrestamento da investigação, você tem que, para você conduzir uma investigação policial, perceba bem, quando eu falo liberou 10 milhões, 10 milhões foi errado? 10 milhões foi errado? Tem mais R$1 que foi errado, que vocês tenham conhecimento? A Polícia Civil debruçou, gente, produzimos muitos documentos, interrogamos pessoas, fomos atrás das entidades, visitamos as entidades, mandamos ofício para o Ministério Público, o Ministério Público e o Poder Judiciário oficiaram a Prefeitura, queremos que sejam revistas as contas das pessoas, das entidades, porque se tiver algum tipo de fraude, nos indique. Eu não sou analista de contas da Prefeitura, e nem de nenhum outro segmento do Estado, do TCE, do TCU. Quem tem que fazer são eles, e me indicar a polícia onde estão os eventuais indícios. O trabalho da Polícia Civil, nesse primeiro momento, ele foi feito. Eu acho que, inclusive, muito profundo. Quer dizer que foi só um exemplo, Coato? Não é que foi um exemplo, foi a situação que nós identificamos da ocorrência de crime. Porque se nós tivermos em qualquer entidade, porque está sendo feita a tomada de conta especial,
Em qualquer entidade que tiver qualquer tipo de indício de crime, imediatamente nós vamos iniciar a investigação. O COAFRO era a entidade que chegou para a gente com as contas reprovadas, a única. Chegou com as contas reprovadas. Quer dizer que todas as outras contas foram aprovadas? Pela prefeitura, pelo setor de contas. E a própria contas. prefeitura vai investigar, que ela própria faz... Aí você tem que fazer as perguntas na prefeitura. Pois é. Para mim aqui não adianta. O que acontece é o seguinte, a gente tem que trabalhar com a hipótese de que a administração pública, ela age de boa fé dentro da probidade administrativa. Eu não vou politizar isso ou aquilo, são períodos diferentes de administração, não compete fazer avaliação de cenários políticos aqui. O que a gente tem que exigir de qualquer administrador que seja atual ou anterior, é probidade, é eficiência. O que nós pedimos quando nós verificamos as contas, que foi feita, inclusive, por funcionários que estiveram com a gente aqui, que falta, inclusive, conhecimento técnico. Eles assumiram para a gente o que nós fizemos, foram assim, olha direito, vê se isso realmente aconteceu, vê se foi efetivo o uso desse recurso. Nós falamos, olhe, porque assim, a Polícia Civil, nós temos... Em relação a 64 entidades. Nós temos que verificar uma série de crimes. E para você instaurar um inquérito policial contra a entidade e colocá-la sobre a questão que envolve a investigação, você tem que ter responsabilidade. Não adianta pegar aqui e falar assim, aí o trato dado muitas vezes até por outros segmentos da sociedade. A todas as entidades estão sendo investigadas. Olha, gente, não é assim. Qual entidade que está tendo indício de fraude? Qual entidade? A entidade é essa entidade Y. Então vem aqui, vamos instaurar inquérito, vamos apurar isso daí. Vocês mesmos da imprensa, temos conhecimento. Você abertos, doutor, contra a PAI e contra a Associação dos Idosos. Como três. É que está? 3? Só você pergunta. Volto depois de você e te respondo essa pergunta. Doutor, eu tenho uma dúvida em relação às pessoas que emitiram as notas, empresas ou pessoas. Elas também vão responder, vão ser indiciadas? Elas cometeram, você monopoliza a palavra, mas está certo. O que acontece? Elas emitiram nota ideologicamente falsa, cometeram um crime de falsidade ideológica e com certeza serão responsabilizados. E elas com esse comportamento, elas possibilitaram a ocorrência de outros crimes. Então nós vamos verificar nos outros crimes a participação dela. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática de um crime, responde às penas a ele cominadas, tá? Na medida da sua culpabilidade. Aí tem que ver a participação de cada um, o conhecimento que tinha. Doutor Renato, até então, quais os crimes que eles irão responder e se eles estão presos ainda ou já saíram? Tá. Marcos, a prisão que se colocou nesse período de 8 dias é uma prisão temporária. O objetivo dela é para realizarmos os interrogatórios finais e evitar que essas pessoas articulassem para obter outras provas fraudulentas, né? Tentar coaptar pessoas, testemunhas, etc. E a gente fez isso para que pudesse, pelo menos, avançar nessa fase final. A prisão temporária foi definida por 5 dias, depois por 3 dias, e ontem se encerrou o prazo dessa prisão. Foram todos colocados em liberdade e responderão a esse procedimento de investigação e depois da futura ação penal, se vier a ser proposta pelo Ministério Público, em liberdade. Salvo se cometer algum tipo de atitude ou de conduta que enseja a solicitação da prisão preventiva. Por que foi necessária a temporária, doutor? Eu estou fazendo análise. Qual o crime, doutor? Crimes, artigos, tem já? Sim. Não, a gente tem aqui, na verdade, todo esse contexto aqui, sabia que você me perguntar que você gosta dos crimes e dos artigos, mas a gente tem aqui associação criminosa, né, nós temos mais de 4 pessoas envolvidas aí para desvio dos recursos públicos, então nós temos de 1 a 3 anos, tem que fazer uma colinha porque é muito crime, né? Lavagem de dinheiro, eventualmente, de 3 a 10 anos, né? Se nós tivéssemos obtido a colaboração deles, eles poderiam ficar até isentos de pena, mas eles optaram pela negativa geral, foi uma estratégia de defesa, não sei, eu não posso avaliar. No âmbito da polícia, a gente avalia pelas provas que nós produzimos, né? Nós temos aqui o crime de falsidade ideológica em relação às notas, em relação às declarações que foram emitidas fraudulentamente, de 1 a 5 anos, e a apropriação indébita desses recursos, né? Já que, em tese, eles não estariam na condição de servidores públicos, para responder por peculato, coisa do gênero, que aconteceu lá atrás na casa da Santa Casa, que é a pena de 1 a 4 anos. Voltando à pergunta, a questão dos outros inquéritos policiais. O inquérito que da Associação dos Aposentados e da PAI continua tramitando, já estavam instaurados. O que a gente está fazendo referência aqui é aquele inquérito que foi instaurado para apurar todas aquelas suscitação de dúvidas. Isso, aquele grande, né, vamos dizer assim. Então, esses 2 inquéritos, eles foram instaurados e continuam comigo, sob minha presidência. Eles prosseguem, tá? Investigações ainda estão em andamento. Em andamento, tá? O que acontece é que esse inquérito maior,
nós jogamos luz sobre ele, fomos em todas as entidades, é um trabalho assim que vocês não têm ideia. Nós fomos em todas as entidades, foram 64, fomos até em mais. Nós procuramos todos os diretores. Tinha repassado esses inquéritos para os demais delegados? Não, na verdade, a prestação de contas. Não é um inquérito, continuou para o É Renato. um inquérito só. A análise das prestações de contas foram Mas repassadas. isso foi mudado, então, não haverá mais? A avaliação que se faz dessa análise de Vai prestação ser de... feita pela própria Você me deixa eu responder? Pois Se não. perguntar, não é não. Vamos lá. Você responde já? Mas o que acontece? Quando você pega a prestação de contas, os delegados começam a analisar a prestação de contas, falam assim, gente, aí tem a nota fiscal, igual nós tínhamos aqui no COAF. Como que a Polícia Civil vai debruçar sobre isso? Foram 10 milhões de reais. Acho que esse valor, porque o que foi aprovado foi um valor, o que foi liberado foi outro, né? Mas como que a Polícia Civil vai sair checando se a pessoa Y foi atendida? Um exemplo de uma entidade que presta serviço médico, que atendeu mais de 1.200 pessoas, 1.500 pessoas num período de um mês. A Polícia Civil não tem essa atribuição de ficar checando contas. O que tem a Polícia Civil? Quem tem essa atribuição é o Conselho, que liberou o recurso, e a Prefeitura enquanto órgão fiscalizador. Eles estão se reunindo para isso, segundo consta, já tem uma comissão para tomada de contas especial, e eles estão fazendo esse batimento. Você não pode usar uma força policial, que é utilizada para apurar crimes de homicídio, de tráfico, de roubo, para ficar checando atendimento médico, que é uma tarefa de um outro ente estatal. A Polícia Civil não se esquiva da sua responsabilidade, em hipótese nenhuma. Agora, o que a análise que os delegados, e eu faço aqui, posso falar em nome de todos praticamente, é que a gente não vai ficar fazendo trabalho de outro órgão. Nós não podemos fazer isso. Isso aí é uma injustiça em relação aos salários que vocês nem nos pagam. Nós somos pagos para apurar crimes. E os crimes têm que ter evidência. Nenhum de vocês querem ter um inquérito instaurado contra vocês. Se não tiver um indício. Órgãos, doutor? Então, quem é que vai fiscalizar se esses órgãos realmente fizeram essa editoria a utilização, esses dados? a utilização, já disse aqui, nós temos não só os conselhos que têm autonomia, não só a prefeitura, tem o Ministério Público, havendo indícios, que é curador, inclusive, da questão da saúde, que é curador das fundações. Vocês podem se reunir, nós podemos fazer uma outra reunião, inclusive participação do Ministério Público, que não foi possível, porque os promotores que acompanham estão viajando hoje, para, inclusive, expor como será feito. Eu posso assegurar para vocês o seguinte, quando nós fizemos o primeiro relatório, levamos à prefeitura, o Ministério Público assinalou embaixo, o doutor Renato pediu para rever os processos, já foi indicado uma série de falhas que poderiam ser corrigidas para eventual desvio. Agora, nós não podemos ter condutas temerárias de instaurar inquéritos ou falar que tem uma entidade X, que é uma entidade que está prestando um serviço bacana, que está sob investigação. Nós não podemos fazer isso. Não podemos, porque está tendo uma inversão. Você pega situações pontuais que ocorreu, nós provamos aqui, e vou te falar, não é simples, viu? Não é simples. Falar, tem que apurar tudo. Não é assim, gente. Nós temos DETRAN para atender, nós temos identidade para emitir, prova para aplicar. Nós estamos aqui hoje, por exemplo, reunidos aqui, amanhã eu estou de plantão à noite. Então, assim, quando a gente se reúne para fazer isso, é um esforço assim, hercúleo, para dar esse resultado para vocês, para a sociedade, para mostrar que quem erra e quem pisa na bola, quem comete o crime, a gente vai conseguir apurar e a partir daí realizar os apontamentos à justiça. Quantas pessoas iniciadas e qual o valor total? Na verdade, o que nós temos aqui, a questão que envolve o indiciamento e o relatório final, que eu vou ter que terminar os objetivos dos conselheiros, dos membros do conselho, né? E o relatório final, nós vamos apresentar, divulgar, não vai ter provavelmente uma coletiva, mas vou mandar para vocês o release das pessoas que foram indiciadas e os respectivos artigos. Para tanto, eu preciso ainda colher essas últimas provas ainda. Então, peço um pouco mais de paciência de vocês, tá? Tira mais ou menos em quanto? O que acontece ali, você viu que foi repassado 110 mil reais. Perceba que mais de 50 mil reais, 52 mil reais, repassado para um prestador de serviço. Você verifica que outras notas fiscais, nós não encontramos os bens. Então, o que nós vamos, qual que é o quantitativo, como a gente está trabalhando hoje? O que nós encontramos nas buscas? Foi comprado com esse recurso? Foi tantos mil reais. A perícia está em andamento, para fazer o valor desses bens. Na concepção da Polícia Civil, o que foi encontrado reduz ao valor total, e foi encontrado muito pouco. Então, na nossa concepção, o valor que não foi destinado, vamos tratar da seguinte forma, não só o que foi apropriado, mas o que foi mal gasto, é o valor quase que absoluto desse valor total que foi repassado. Desviado, vamos dizer, efetivamente.
Então, o que nós temos E aqui, aquele 58.600? pois é, aquele foi o que aportou na conta de Santo Cristo, um só. Perceba que um dos valores desviados, que nós comprovamos que entrou na conta de um dos membros, um dos valores, foi uma nota fiscal de uma compra de material de mesa, de R$6.100. O que acontece é que quando o prestador de serviço, ele descontava o cheque e fazia aquele dinheiro, aí fica difícil de você rastrear o fato de 2014, porque ele poderia ter pegado dinheiro e entregue para qualquer um dos seus comparsas, dos seus partícipes. O que nós temos aqui? Vocês verificaram até uma prestação de contas a 1.000. Então, assim, é difícil você mensurar o quanto cada um deles recebeu desse montante. Hoje a gente pode falar que passa de R$58.000. Então, do apurado hoje, você tem certeza que foi desviado? Porque desses R$58.000, esse prestador de serviço informou que conferiu palestras que não foram comprovadas. Palestra não comprovada, mesma coisa de dinheiro no gasto. Então, assim, o valor que foi repassado para ele, na sua maioria, grande parte, nós avaliamos que ele foi mal utilizado ou então desviado. Tá? Agora, te falar um valor exato de um fato de 2014, rastrear dinheiro, César, é algo muito complexo quando você tem esses valores convertidos em espécie, como aconteceu nesses cheques repassados. Quando nós tivemos duas empresas com as notas, esse a gente conseguiu rastrear e ver que o dinheiro não foram incorporados nessas empresas. O senhor mesmo disse lá que uma das mas uma das empresárias que emitiu uma das notas, ela posteriormente procurou aqui, mas essa provavelmente por conta do medo de ter algum tipo de problema. Mas você disse que ela veio posteriormente à prisão. Verdade, só para esclarecer, no dia que foi... A razão da prisão, por que a prisão temporária? No dia que nós fizemos a busca, cumprimento das temporárias, na quinta-feira passada, e cumprimos 4 conduções constritivas, vocês devem lembrar. Então foram 8 pessoas trazidas da delegacia, 4 permaneceram presas temporariamente, que era o principal grupo que nós mostramos aqui, e outras 4 foram ouvidas, submetidas a exame de corpo de delito e depois liberadas, as outras 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, haviam 2 comerciantes. Uma das comerciantes, na quinta-feira, deu uma versão sobre o fato. Entretanto, a versão dela, ela sentiu que a versão dela não ia se manter. Porque no final da oitiva eu falei para ela, só está falando essas informações aqui, mas eu tenho prova contrária de que esse recurso não entrou na sua conta. E ela entrou, verifiquei, foi o seguinte, volte ao seu contador, verifique novamente com mais cuidado, com mais detalhe, no sentido de poder vocês verificarem se realmente houve. Aí no dia seguinte ela veio aqui e falou, então vou te contar o que aconteceu. Ela trouxe o contador dela, a tiracolo, e falou para ele contar a verdade, e ele contou que foi procurado pelo presidente da entidade, e ele pediu para emitir uma nota fraudulenta de R$6.100, e o que foi feito. Ou seja, ela estava sabendo, o contador só fez por fora e ela não estava sabendo? Ela sabia da emissão fraudulenta, tá? Sabia. Durante esse prazo todo que surgiu essas investigações lá desde 2014, toda aquela situação toda, vocês tiveram alguma denúncia por parte de alguém da população, algo nesse sentido, alguém que ficou sabendo de alguma coisa e procurou a polícia para informar? Pergunta sua excelente. A gente vê aqui vocês da imprensa preocupados, você muito sempre ativo, eu acho importante isso. Matéria que você fez na época, quando saiu, eu nem estava aqui ainda, ouvi, acompanhei pela internet. Então, assim, mas a população, as pessoas envolvidas com esses grupos, acho que criam um tipo de autoproteção. E não tive colaboração efetiva de informações, ao contrário, muita resistência, sabe? Muita resistência. Então, assim, eu acho que essa situação que aconteceu na Santa Casa, agora no COAF, que venha outras a serem descobertas, ou não, que sirva isso aí para a sociedade de Araxá, assim, para a própria sociedade, para o cidadão. Tá? Pode-se falar de Lava Jato, pode falar, mas se a gente não mudar a postura nossa em relação a essas questões, do lado da nossa casa, na nossa cidade, nós não vamos mudar a concepção de direito, de justiça, de moralidade, de ética. E o que você verifica quando você procura essas pessoas é um círculo que se forma, redoma que se forma para proteger. E, não obstante agora não conotação política, a gente não dá conotação política, mas as pessoas parece que se organizam em grupos. Aí você vai fazer uma investigação dessa, a pessoa já começa a tentar dar um caráter político investigado para aquela atuação, que se ela de alguma forma até nos ofende, né?
Mas a gente tem que perder isso. Araxá é muito maior do que isso. Araxá não pode ter essas condutas provincianas. A cidade é muito maior, muito mais pujante do que esse comportamento. Eu vou pedir para o doutor Vitor Hugo a licença para que a gente faça mais uma pergunta para cada um de vocês, porque senão vai esgotando a gente também. Nós já estamos com 1 hora de entrevista aqui, que era algo para ser 20 minutos, 30. Eu sei que vocês querem dar informação. Eu me ponho a semana que vem à disposição, mas só mais uma pergunta para a gente poder esgotar. Eu acho que eu falei bastante aqui já e é suficiente para estar alimentando vocês de informação. Existe conhecimento da Polícia Civil que há outras entidades com a mesma dificuldade, igual vocês viram que tinha esse problema, essa questão, e foram investigadas ou já está sendo investigado? Eu sou de família muito humilde, lá de Uberaba. Pobreza não é justificativa para praticar crime. Falta de conhecimento também não. Você não conhecer, você não saber o processo de trabalho, você tem dificuldade, não se habilita, porque dinheiro público é rastreável. E o Ministério Público vai em cima, a polícia vai em cima, a sociedade vai em cima, a imprensa, vocês vão em cima. Então a responsabilidade quando você pega por meio de um projeto um recurso público é muito grande. Pobreza, falta de recursos, você está na área mais vulnerável da cidade, não justifica, não te autoriza a praticar crimes. E você não ter conhecimento também não autoriza. Estou te fazendo essa pergunta, estou fazendo essa exposição para responder a sua pergunta. As entidades que não se sentem habilitadas a receber recursos e gerir recursos públicos, não se habilite, não pegue. Porque além da questão criminal, que essa aí é uma questão muito mais danosa, por isso a gente tem que ter muita cautela com ela, a improbidade administrativa, malversação de recurso público. Isso aí é recurso público, gente. Então, assim, a entidade que não tem habilitação, que não se sente segura para gerir dinheiro público, não se habilite. É uma orientação nossa, para depois não ser clientes aqui da polícia. Uma pergunta mais, César? Não? Só eu, antes de ir embora. O João Santo Cristo... Olha o fulano dessa frente aí, ó. O Santo Cristo, então, poderíamos considerar um toleiro, uma pessoa que era o pilar para lavar esse dinheiro? Não, o que a gente coloca aqui, a gente sempre tem essa sensação de fazer referência, né, comparações com outras investigações, no caso aí, né, Lava Jato, outras maiores da Polícia Federal. O que nós temos aqui dentro da nossa área de atuação, né, é que ele facilitou. Quando você coloca ele doleiro, ele com certeza possibilitou que o dinheiro público fosse filtrado ali por meio das suas notas. Não só ele, como os comerciantes. Quando ele colocou a nota dele à frente da prefeitura, de alguma forma ele possibilitou que as pessoas atrás maquinassem o dinheiro da forma que melhor lhe conviessem. Então, fazendo um paralelo, você pode formar assim, apesar de não ser correto compará-lo a um doleiro, mas ele, de alguma forma, se não fosse a nota dele, não teria, em tese, acontecido nessa situação. Obrigado. Além de alguma nota, A última. Alguma nota da Coafo que foi pago, foi prestado um serviço ou não foi? Todos, foi tudo manipulado? Quem tem que provar isso não é a polícia. São eles que não provaram. E quando tentaram provar, o fizeram com documentos que nós mostramos aqui que tem vício. Documentos pós-realizados, pós-confeccionados, entendeu? Quem tinha que ter provado isso para o município, quando tem uma nota de R$17.200 lá, que prestou aquele serviço, eram eles. Nós tentamos buscar isso. Quando nós tentávamos, o que faziam? Buscava notas, buscava álibis falsos, parentes assinando recibo, irmã assinando recibo, falando que recebeu, tá? A derradeira. Como não abordar a questão política se toda motivação é política? Se um dos próprios réus já confessou que a motivação era política. Não então, cabe, como deixar a questão política de fora? O que acontece é que o doutor Vitor Hugo fez bem uma ponderação. Não cabe à polícia fazer a evolução política, cabe à sociedade e a vocês. Dá a quem de direito aí a responsabilidade sobre isso. Eu acho que a sociedade, a questão política, ela compete à sociedade. A polícia, os crimes e, lógico, se vai influenciar ou não, eu acho que é a sociedade, somos nós enquanto cidadãos e a sociedade, vocês a imprensa, para colocar aí quem de direito nos seus respectivos lugares.